Olá pessoal, no estudo de caso 2, nós temos aqui um problema onde nós temos que criar duas funções, certo? E essas funções, elas vão ser disparadas automaticamente por meio de uma trigger, tá certo? Então você cria as funções, cria a trigger, e toda vez que você executar um comando, fazer uma operação, uma transação no banco de dados, essa função vai ser disparada automaticamente, tá? Mas qual transação é essa? A transação de você inserir, tá? De inserir um novo item, ó, quando houver uma inclusão de um item de cômoda com, e aí então você dispara a função chamada fSomaValor, tá? O nome dessa função. O que ela vai fazer? Ela vai atualizar o valor da conta. Então, se você tinha uma conta, você chegou no restaurante, fez um pedido, você pediu um refrigerante, foi lá, R$ 3. E aí você chama o garçom, agora eu quero uma água. E aí, automaticamente, o valor da água é incrementado na sua conta. Então ele vai somar o valor antigo do refrigerante mais o valor atual. Tá? Então, para nós entendermos aqui a questão 4, que vocês já quebraram a cabeça aí com essa questão, então vocês já estão conhecendo e não vão entender muito aqui nesse texto. Eu fiz aqui um rascunho. Aqui um rascunho das quatro tabelas que nós vamos utilizar nessa necessidade aí. Então, a tabela comanda, a tabela conta, itens, comandas e produtos. Bem, a tabela que eu vou utilizar quando eu for inserir uma nova comanda é essa tabela aqui, itens comanda, tá? Então aqui eu vou inserir os itens. Quando eu for inserir os itens na tabela comanda, eu tenho que informar em qual comanda eu vou inserir esse item, tá? Então eu vou colocar aqui comanda 1. O que é uma comanda, pessoal? Para quem não sabe o que é uma comanda, quando você vai em um restaurante, aqui tem um modelo aqui, né? Peguei aqui da internet e aí tem os itens, tá? O garçom vai chegar e você pede uma água, ele anota aqui, quantas águas? Duas, três. Então essa aqui é a comanda. Só que no nosso caso nós vamos trabalhar com uma comanda digital, tá? Então por meio do banco de dados aqui, tá certo? Então aqui está as três tabelas. Esse aqui é onde eu vou inserir os itens. Então toda vez que eu for inserir um item, eu tenho que informar em qual comanda eu quero inserir esse item. E lá na tabela comanda existe uma lista de comandas, tá? Nós já temos aqui duas comandas, comanda 1 e 2, tá? E cada comanda também tem uma conta, tá certo? E a conta aqui. Aqui eu estou com o código da conta e aqui eu estou me referindo à conta. Conta de código 1. E aqui ela já está em R$ 10, essa conta. E o nome do cliente, cliente 1. Perceberam aqui, ó? Eu tenho a comanda. Quando eu for inserir um item, eu vou informar a comanda. Essa comanda, ela existe na tabela comanda. E ela também tem uma conta para essa comanda. E essa conta tem um valor. Nossa, parece longe, né? Até você chegar aqui, você percorreu aí muitas tabelas. O segundo item que você vai informar aqui no item de comanda é o produto, tá? Então você vai inserir um produto. Quero inserir o produto 1. Aqui no item de comanda, você não vai informar o valor. Você só informa o código do produto. Automaticamente, esse produto já tem um valor. Perceba que tem essa tupla toda aqui, né? Código 1, que faz referência ao refrigerante, cujo valor é R$ 3, tá? E aí você informa a quantidade, tá certo? Então essa aqui é a interpretação da questão. Quando você inserir um item aqui, um registro desse, automaticamente esse valor aqui tem que ser alterado, tá? Ou esse, dependendo da comanda que você for marcar aqui, tá certo? Vamos aqui encontrar
como é que a gente pode fazer essa relação? Inclusive, essa questão aqui pode ser utilizada também no estudo de caso 5. Como você pode alcançar esse campo aqui por meio dessa tabela? Tá? Por meio dessa tabela aqui. Porque aqui eu só mostro o código da comanda, e a comanda faz referência a essa tabela. E essa tabela faz referência à conta. Tá? Então, como eu poderia, por meio desse cara aqui, dessa linha, encontrar o valor dessa, na verdade, por meio desse código aqui, né, encontrar o valor dessa conta, quanto é que está dando. Ou seja, por meio dessa tabela, eu quero alcançar essa aqui. Bem, para isso eu vou usar o seguinte comando. Olha só, pessoal, eu já expliquei isso aqui nos vídeos anteriores, tá? Select o valor que você quer. Eu vou mover isso aqui para cima para vocês visualizarem melhor. Pronto. Deixa aqui. Ó. Eu quero o valor de consumo, tá aqui, esse campo aqui, o valor de consumo, total de consumo. De qual tabela? Da tabela conta, tá certo? Da tabela conta. E também da tabela conta, porém eu estou aqui nessa tabela, tá? Quando eu inserir um valor aqui. Então vou selecionar a tabela conta e a tabela comanda, tá? Porque essa tabela faz referência a essa outra. Onde a conta CT, né, que eu defini aqui, ó, CT, conta é o campo código conta que existe na tabela comanda, ele vai fazer referência, ele deve ser igual ao campo código conta da tabela comanda. Então, repetindo, o campo código conta da tabela conta deve ser igual ao campo código conta da tabela comanda, tá? Que é essa aqui, deve ser iguais. E o campo código conta, o campo código comanda da tabela comanda deve ser igual ao novo item que eu vou inserir, tá certo? Igual ao novo item, new item. Essa expressão new, ela é utilizada para você receber o novo valor que eu estou inserindo em uma tabela, tá? Então, quando você utilizar a trigger, quando você quiser fazer referência a um novo valor, então você vai usar a expressão new. Quando você quiser fazer referência a um valor que já exista, por exemplo, quando você vai excluir um registro, você delete e tal, e aí você vai pegar um valor que ele já existia no registro, você vai usar a expressão old.comando, valor que existia ou existe no registro. Mas como é um valor que ainda não existe, é new, tá bom? Beleza. Esse new valor você vai colocar aqui nessa tabela. Então, ele deve ser igual a esse, ou seja, esse deve ser igual a esse, e esse aqui deve ser igual a esse. Tá tranquilo? Então, assim que eu posso selecionar esse valor. Vamos para a prática? Eu vou selecionar esse valor aqui, tá bom? Então, aqui eu tenho a expressão. Bem, como eu coloquei lá o valor total de consumo da tabela conta e da tabela comanda, onde o código conta da tabela conta deve ser igual ao código conta da tabela comanda, tá bom? E o código comanda da tabela conta deve ser igual ao novo valor. Eu vou colocar um valor aqui porque eu não vou colocar new.codecomanda, tá? Porque eu preciso de uma função para receber esse novo valor. Então, eu vou colocar só o 2. Bora ver quem ele vai trazer. Ó, ele trouxe aqui
R$ 15. Ou seja, quer dizer que a comanda de número 2, quando eu inseri um novo valor, eu só fiz um select, ele trouxe R$ 15. Tá? Então vamos ver aqui na tabela. Conta aqui. Bem, a comanda, ó, aqui, perceba que aqui não está a comanda, o número da comanda, mas aqui tem os R$ 15, né? Bem, está aqui a conta 2. Conta 2. Vamos lá na tabela comanda. Comanda. Vamos ver aqui. Ó, a comanda de número 2 tem a conta 2, tá? Então, eu estou me referindo a essa comanda aqui. Entenderam, pessoal? Então, ele trouxe o valor, ó, ele trouxe o valor aqui aonde tem a comanda 2, que é R$ 15, tá certo? Ele referência a conta 2. Se eu fosse colocar um aqui, executar, vai trazer R$ 10, tá? Então é o valor que tem lá atualmente, o valor dessa conta, cuja comanda é igual a 1, tá bom? Bem, voltando para cá, então olha só, eu tenho aqui a minha conta, eu tenho aqui a minha conta de número 1, que tem o valor R$ 10, tá certo? Eu fiz o select, coloquei um aqui, né? Então, e aí eu quero saber, esse deve ser igual a esse, e esse deve ser igual a esse, então ele trouxe o 10. Quando eu coloquei 2, inseri aqui na itens de comando o valor 2, ele me trouxe o 15. Tudo bem? Bem, essa primeira etapa aqui, tranquilo, né? Agora, como eu faço para atualizar esse valor aqui por meio dessa tabela? Nós já vimos como eu faço para pegar esse valor por meio dessa tabela. Quando eu inserir aqui, eu tenho como selecionar esse valor. E como eu faço para atualizar? Bem, para atualizar, mesmo processo. Olha só. Como se usa a expressão para atualizar um valor? Usa update, conta, set, o campo que você quer atualizar, igual, e aí, segundo o problema lá do estudo de caso, você tem que informar o valor atual, você tem que informar o valor do produto e multiplicar pela quantidade, não é isso? Então, esse mais, até colocar mais um parêntese aqui, senão vai dar problema. Então, vai ser esse mais esse vezes esse, new quantidade, tá? Que é esse campo aqui que você vai estar inserindo a quantidade, tá bom? Esse valor do produto faz referência a essa tabela, tá? Então, você não sabe qual é o valor do produto, mas você vai informar aqui o código do produto, tá? E por meio dela você vai ter que encontrar o valor do produto. Então aqui, ó, para você encontrar o valor atual, a gente já viu aqui em cima, né, nesse select, como achar o valor atual. Então você tem que ser bem preciso, bem específico, informando chaves por chaves, comparando as chaves. Senão, você comparar uma chave com outra que não tem nada a ver, não vai dar certo. Percebe que tem que ter um caminho. Essa tem que ser igual a essa, que tem que ser igual a essa, que tem que ser igual a essa. Tá bom? Bem, então é isso aqui, pessoal. O update tranquilo, né? Agora, como que eu faço para atualizar? Então, nesse caso aqui, você vai ter, onde está o valor atual, o que você tem que fazer? Você vai ter que fazer um select aqui para pegar esse valor atual. Você não pode simplesmente colocar aqui valor total, tá? Não, porque nesse caso ele vai pegar todos os valores totais. Você tem que ser bem preciso, bem específico. Qual valor você quer atuar? Esse ou esse? Ou atualizar esse ou esse? Então, por isso que aqui dentro tem que ser um select, tá? Você vai
colocar um select aqui dentro. Select e continua, tá? É essa expressão aqui, tá bom? E aqui, ó, onde é o valor do produto, também tem que ser um select. Select. Por quê? Tem que ser um select. Porque o valor do produto você não sabe, você está inserindo aqui, ó, você já inseriu o código da comanda, você vai inserir o código do produto, você está informando só o código. E aí você faz um select para informar esse cara aqui. Faz o select aqui, pega o valor e joga aqui dentro, tá certo? Vezes new quantidade, que é essa terceira coluna, new quantidade, que é o novo valor que você vai inserir. Então, primeiro, você vai informar o código, e por meio desse código você vai saber qual cara que você vai atualizar, tá? Você vai pegar esse valor daqui, depois vai informar o produto, por meio desse select, você vai encontrar o valor, e depois vai informar a quantidade. Isso aqui você só informa a quantidade mesmo, tá bom? New quantidade, certo? Tranquilo, pessoal?